Olá, bom dia! Bom dia. Como é que estão? Catarina, queres explicar as alterações no cenário? Sim, então é assim, este elefante que vocês estão a ver aqui, nós escolhemos a tromba para cima porque é sinal de fertilidade e queríamos pôr o rabo para a porta, que é sinal de prosperidade. E como guardiãs do nosso cenário, aqui elementos da equipa disse, não, o rabo não. E nós, pronto, ok, então os primeiros episódios que gravámos, temos o elefante virado para a porta, a cara, não é? O focinho. Mas A agora não queremos tromba. saber. A tromba. Mas agora não queremos Também saber tem focinho. mais. Tem. Vamos assumir quem nós somos e nós queremos o rabo para a porta. Então é assim que vai ficar. Portanto, Já Tony é um está. elefante. É o nosso elefante do cenário e que traz prosperidade ao cenário. E fertilidade às nossas vidas. Portanto, convidados que venham, se não quiserem ter mais bebês. Não estranhem que haja então o rabo para a porta. Hoje Posto connosco, isto. quem é que veio hoje? Ai, Filipe, eu sei que tu estavas desejosa. Mário Santos. Obrigada, Mário, antes de mais, Obrigado por teres a aceito o vocês. nosso convite. Filipe é super fã do Mário e tinha vergonha de falar com ele. Como assim? Sim, eu pedi à Catarina para lhe mandar mensagem. Catarina, mandas-lhe uma mensagem privada? Sim, Filipe, eu posso mandar. Obrigada. Então é assim, o Mário não sabe o que é que vem cá fazer, porque nós não dissemos. Ele quis surpresa, mas vocês já sabem porque o título já está disponível. E portanto fiquem para ouvir a nossa conversa com o Mário, de certeza que vai ser muito, muito reveladora. Já sabem mais do que eu. Que ainda não sei o que é que estou aqui a fazer. Olha, Mário, eu vou-te fazer a primeira pergunta. Ok. Quem é o Mário? Bem, eu próprio ainda estou um bocadinho, não é, a perceber quem é que é o Mário. E a verdade é que, como se calhar todas as pessoas, é uma pessoa em construção. E sei lá, para mim é difícil definir-me assim, mas eu sou muitas coisas. Eu posso falar de quem é que eu sou, de quem é que é o Mário do ponto de vista mais de quem é que eu sou em termos profissionais. Eu sou então sociólogo, trabalho com investigação académica, essa é a minha principal ocupação, e é isso que dedico a maior parte do meu tempo. Tenho-me dedicado principalmente às questões ligadas à gravidez e ao parto, e olhar do ponto de vista mais social e de como é que nós construímos conceitos acerca da gravidez e do parto, e como é que isso depois transforma a maneira como nós próprios vivemos e nós próprios vivemos essa parte da nossa vida, da gravidez e do parto e do pós-parto. E então eu sou o Mário, sociólogo da saúde, que trabalha sobre as questões do nascimento. Mas sou também pai de duas crianças, sou filho, sou companheiro da minha companheira, e sou doula também. Fiz a formação um bocadinho, estávamos a falar em off, que tinha feito a minha formação um bocadinho sem querer, não foi sem querer, mas foi um bocadinho como uma consequência da minha própria atividade de investigação, e acabou por surgir essa oportunidade. Queres contar um Então, bocadinho como é que aconteceu? sim, posso contar, porque é realmente uma história interessante. E acho que se calhar se não tivesse sido por esta via não tinha de facto acontecido. Porque acho que, e isto foi mesmo na minha própria investigação, foi algo que surgiu, embora não, a minha investigação desde há muitos anos atrás, que é sobre o parto em casa, mas é claro que o parto em casa não só enquanto o momento em que a criança sai e acontece que estejam em casa, não é? Portanto, o parto em casa mesmo enquanto fenómeno social, portanto tudo o que orbita em torno do parto em casa, e aí entra também a questão das doulas, que não estão só dedicadas ao parto em casa, mas há uma certa cultura de parto em casa, ou de promoção do parto fisiológico principalmente, quando se fala de doulas e de cursos de doulas. E nesse aspecto, todo este mundo de parto normal, parto humanizado, é muito rodeado, principalmente a nível do discurso, é muito rodeado de uma ideia de feminino, não é? De que isto é um território feminino. E o problema do parto, o problema da medicalização do parto, é ter se tornado um território masculino. E então há aqui esta polarização, não é? De masculino, feminino, e o masculino no parto é mau e o feminino no parto é bom. Isto em termos simbólicos pode fazer sentido, não é? Naquilo que nós consideramos simbolicamente as nossas concepções tradicionais do que é feminino e do que é masculino. Pode fazer sentido no parto, não é? Porque nós associamos o feminino de uma forma mais simbólica, se calhar a uma coisa mais
calma, passiva, compreensiva, uma coisa de acolhimento, que remete para o acolhimento, e estes são conceitos que fazem sentido, não é? Num cenário num parto, ou quando estamos a pensar num parto fisiológico. Mas o próprio parto é movimento. E isso Sim, é yang, é isso ação, é masculino, não é? é É ação, ação. não é? Portanto, Sim, mesmo em termos simbólicos, existe espaço para isso. Mas a verdade é que esta polarização tem efeitos também na própria forma como nós, homens e mulheres, ou pessoas que se identificam como homens ou como mulheres, hum, depois se permitem a entrar em determinados territórios. E sem dúvida que, principalmente na questão do parto humanizado, do parto natural, etc., das doulas, de tudo o que orbita em torno disso, sente-se muito que é um território não só um território feminino em termos simbólicos, mas um território de mulheres. Não é? E então quando eu me propus a estar presente num curso de doula como investigador, não é? No caderninho e tal, a tirar notas, como observador, isso foi possível numa primeira abordagem, mas depois foi muito rápido, até percebermos todos e todas que não era possível estar lá com esse papel, não é? Que era impossível eu estar lá de uma forma passiva e que tinha de estar de uma forma mais ativa e mesmo a participar e envolvendo-me no curso como um participante do curso. Mas foi uma ousadia que se calhar muitos homens não se permitem a ter. Primeiro não têm esta desculpa, não é? Ou não têm esta oportunidade de terem esta investigação para fazer, mas porque se define muito, tanto os homens como as próprias mulheres, que aquilo é um território que não é suposto ser dos homens. tu tens outros pais, por exemplo, que te perguntam como é que foi fazer essa formação e que te pedem a opinião se o curso poderia eventualmente ser para eles? Sim, a verdade é que já... Não muitas pessoas, mas já me contactaram alguns homens com interesse também, que têm um interesse na gravidez e no parto. No outro dia recebi uma mensagem a dizer por outra coisa, mas depois o rapaz às tantas diz-me, rapaz, o homem, eu não sei a idade dele, mas whatever, era sobre a baby wearing e tudo, não tinha necessariamente a ver com gravidez, mas ele dizia-me que eu gosto muito de seguir também a tua página, como tu também tenho uma perspectiva muito feminista acerca da gravidez e do parto. Oh! Um homem a falar de feminismo, a falar de gravidez e a falar de parto numa só frase, não é uma coisa muito comum. Não é que isto não esteja na cabeça de muitos homens, porque acredito que esteja, mas se calhar não serão muitos aqueles que se permitem também a passar esse risco daquilo que é considerado aceitável um homem querer, um homem fazer, um homem sentir, sei lá, ter o cabelo comprido, usar um ganchinho, fazer um curso de doula, pintar as unhas, não sei. Mas sabem, bom, quem segue o Mami Talks já sabe que eu chamo o pai constantemente para a equação. Não é que tu não o fazes, mas eu acho que sou um bocado chata de que constantemente está a dizer, então e o pai? E o pai? E o pai? Mesmo em consulta faço recorrentemente e sinto que em casa tenho um pai que se posiciona dessa maneira e vejo que o Gonçalo faz a mesma coisa. E quando vejo os posts do Mário, a forma como ele defende toda esta perspectiva, dá-me vontade de pegar em todos os pais que estão a ver o Mário, que têm este interesse, e fechá-los num círculo de pais. Porque eles precisavam deste contacto. Há círculos de mulheres, há círculos de mães que querem vir falar sobre o parto, sobre o pós-parto, sobre a gravidez, sobre os desafios da amamentação. Onde é que há espaço para os homens? Mas tu achas, Mário, que tu já dinamizaste alguma coisa deste género? Sim, sim, não teve muito sucesso, quer dizer, Pois, era o que eu ia teve o sucesso que perguntar. teve, não é? Foi interessante, mas era muito pouco participado e eu acho que isto como muitas outras coisas, é uma porta que tem de abrir por dentro. Acho que é importante criarem essas oportunidades, claro, não é? As duas coisas, não é ficar à espera que as pessoas estejam disponíveis e só depois é que criamos as oportunidades. Mas acho que é importante ir criando as oportunidades, ir dando imagens também de outras realidades, não é? Para que as pessoas se possam rever não só em imagens de masculinidade mais hegemónica, mais tóxica até, mas que se possam rever em imagens, em filmes, em ideias, em comentários de uma masculinidade que é cuidadora, por exemplo. E isso é importante também, não é? Ir criando esses outros modelos e essa presença de outros tipos de masculinidade, para que as pessoas tenham onde se agarrar. Porque a verdade é que a maior parte dos homens, eu incluído, de certa forma, numa grande parte da minha vida, os referenciais de masculinidade que eu tinha eram referenciais de uma masculinidade tradicional, que remete o homem não só para as ideias simbólicas de masculino,
mas que o impedem mesmo de tocar em certas coisas que não pertencem a essa masculinidade. Portanto, coisas que poderão ser consideradas femininas, por assim dizer, como o cuidado. Não é? O cuidado é, se calhar, é aquilo que nós, mesmo falando sobre o pai, mesmo tendo essa preocupação consciente, há coisas que escapam à nossa consciência e que nós fazemos até às vezes sem pensar e que estão presentes em pequenas coisas do nosso dia-a-dia e que nos vão dando esses sinais. Ser homem não é bem isso. Não estás bem a ser homem se fizeres isso. Se fizeres isto, estás a pisar, estás a ser maricas. Se calhar, se fizeres aquilo, estás a ser não sei o quê. E são pequenas coisas, principalmente na primeira fase da nossa vida, não é? Na infância, na adolescência, na juventude, em que nós estamos numa construção mais ativa da nossa personalidade e numa definição mais ativa daquilo que nós somos e da pessoa que nós queremos ser. Há estas mensagens que nos condicionam, sem dúvida, não é? E a ideia de brincar, por exemplo, com bonecas ou brincar com carrinhos, ou de haver certos movimentos do nosso corpo que são mais aceitáveis para uma mulher ou para um homem, se calhar ser pouco aceitável se eu fosse uma mulher estar aqui sentado desta maneira, não é? Mas se calhar sendo um homem ninguém estranha que eu esteja aqui sentado assim, não é? Mas se calhar não era preciso ninguém dizer-me, mas se calhar eu estar sentado aqui desta maneira, se calhar depois ia ver a imagem e ia pensar, pá, está um bocado esquisito aquilo ali, não é? Está muito contido, está muito esquisito, não parece bem um homem, está com o cabelo comprido, não sei, é estranho. E por isso sim, faz falta se calhar ter outros modelos, mas ao mesmo tempo não é uma coisa linear, não é? E não é uma coisa de estalar os dedos e dizer, ok, agora vamos fazer um círculo de homens, vamos fechá-los todos num sítio e vamos... O que eu acho importante nessas dinâmicas, e acredito muito que o teu exemplo conta para isso, porque com ousadia, usando exatamente a tua palavra, com ousadia expões-te naquilo que é o dia-a-dia mais cru, com baby wearing, usando a tua palavra favorita, com bolsado, com tudo, não é? Portanto, naquela que é a maternidade e a parentalidade no geral, nua e crua. E eu acho que é esse exemplo que tem que passar cá para fora, porque depois os pais vão se permitir a sentir isso também e a recriar. Porque se calhar estão a sentir, não é? Mas não se expõem. Sim. Eu vejo muitas vezes o João Pedro a posicionar-se dessa maneira, se calhar porque eu também abro espaço a isso, mas estou com muita curiosidade, por exemplo, em vir a ter um rapaz e ver como é que vai ser o João Pedro a cuidar desse rapaz. Porque eu acho que de uma maneira vai ser diferente. Eu acho que vais sentir a mesma coisa com o Gonçalo, não é? Que ele não seja muito sensível com o Vasco, que é, mas eu acho que é sempre diferente. Uma coisa que me dá muito prazer é, sabes, aquele livro que se chama Coisas de Menina, e depois há um outro livro também, acho que o nome da autora é Pri, que se chama Coisas de Menino. O João Pedro senta-se várias vezes com a Diana a folhear e a dizer: as meninas podem ser astronautas, as meninas podem ser isto, as meninas podem ser aquilo. E ele é o primeiro a dar papinho aos bebés com ela. Então eu gosto mesmo muito de o ver nessa sensibilidade, nessa possibilidade que se calhar nem todos os homens se posicionam. Lembro-me de o ver de baby wearing todos os dias também, mas é na exposição que marca a diferença. Sim, porque dentro de casa tudo isso é possível, não é? E homens que têm essa sensibilidade mais não têm vergonha nenhuma de assumir, mas depois quando estão em grupo... E eu acho que é por isso que depois o círculo de homens se torna silencioso. Sim, é sem dúvida essa exposição e não só a exposição, mas também a própria disposição para estar num contexto de partilha com outras pessoas, de estar num círculo. Se nós pensarmos num recreio, não é? No recreio de quando nós éramos crianças, as brincadeiras mais... Estou mesmo a padronizar e a dar a imagem mais tradicional, não é? Mas veríamos rapazes a jogar a bola, portanto têm atividade mais física, de contacto mais físico, ou a saltar ao eixo, ou fazer qualquer coisa assim mais física, e veríamos pelo menos algumas raparigas em grupos a falar de coisas, a brincar às casinhas, a fazer brincadeiras mais que implicam esta interação assim de grupo. Portanto, mesmo a própria socialização que rapazes e raparigas fazem às vezes de forma diferente, preparam as mulheres, muitas mulheres, de uma forma diferente, preparam-nas melhor para este tipo de ambiente, para este tipo de contexto, em que estão
com outras pessoas, a comunicar, a partilhar coisas do seu dia, a partilhar coisas da sua vida. Enquanto para homens isso é uma coisa muito mais estranha. Não é só uma questão de ter vergonha ou de não ter o que dizer, às vezes é mesmo uma questão de ser um ambiente muito estranho, de ser uma coisa muito que não se sabe muito bem o que é que se faz, não é? É desconhecido. O que é isto de agora estar num círculo em que vou estar a partilhar coisas, e às vezes nós vemos também círculos de homens onde há uma certa energia diferente, não é? Parece que não é só sentar e falar sobre coisas, não, tem de haver assim, sei lá, coisas mais simbólicas que apelem ao masculino, não é? Para dizer que, ok, isto é um círculo, mas estamos aqui, mas é masculino, temos homens em tronco nu, temos assim pinturas de guerreiro na cara. Estou a caricaturar, se calhar, mas é um bocado isto, não é? Alguns símbolos que digam que isto aqui é seguro. Isto é seguro para os homens estarem aqui, calma. Isto é uma coisa de homem, não é? Por isso, aliás, os círculos que eu fazia chamavam-se É de Homem. Precisamente por isso. E falámos de... Às vezes tínhamos duas pessoas, era eu e outra pessoa, não é? Não era bem um círculo, era mais uma linha reta. Mas tu sabes que aquilo que eu... Quando eu ouço falar, quando ouço os pais falar todos os dias, também num sítio muito fechado, não é? O consultório é aquele sítio seguro. Eu sinto que esta gentileza mora neles. E às vezes uma gentileza tão mais pura do que algumas mulheres. Porque está lá. E nunca foi verbalizada, expressada. Está lá. É quase como se estivéssemos a aceder à essência deles em criança. Que é mesmo muito puro, é mesmo muito bonito. E quando eles se permitem a levar isso até aos filhos e a trazer isso para casa e para acolher a esposa... É aquilo que a mulher também precisa. Então isto também é sobre a mãe, isto é sobretudo sobre o bebê. Estamos a falar muito sobre o homem, mas isto é o retrato de uma família, isto é todas as essências, não é, de todos eles a unificarem e a poderem encontrar de alguma maneira a harmonia que aquela casa precisa. Então sim, eu acho que os homens ainda precisam desse círculo seguro e de mostrar que é de homem, mas de alguma maneira, se há homens a ouvir isto, onde é que está a vossa gentileza? Porque vocês sabem que ela existe, então não tenham medo de transparecê-la. Se no início é no seio da nossa família, bom, em boa verdade, é o sítio mais certo para estar. Não tem que haver essa exposição. Mas se às vezes algum amigo ou alguém, não necessariamente um amigo, ser um comentário que se calhar vos fragiliza ou vos leva para um outro lado que tem que se masculinizar, não, vocês já têm que estar alinhados com a vossa essência, não é? E se calhar naquele momento fazer, que eu acho que é de muita coragem, Mário, eu acho que é mesmo um papel de muita coragem dizer, não, desculpem, mas eu sou homem assim. Isto sou eu a ser pai, isto sou eu a ser cuidador. Fácil de dizer, mas difícil de fazer. Mas tu fazes parecer muito fácil. Sim. E é aqui que eu acho que, pelo menos nós mulheres, nós quase batemos palmas quando eu digo, sim, é mesmo isso, é mesmo isso. É muito bonito. Sim, se nós pensarmos, eu remeto muitas coisas para a infância e para a juventude, porque eu, até na minha própria formação de sociólogo, fazem muito sentido as teorias que apontam para o género enquanto uma construção social, portanto, enquanto algo que é construído, que é definido socialmente e que nós podemos também desconstruir, mas também como algo que é uma performance, portanto, que é algo que é desempenhado com uma determinada função, não necessariamente para espelhar aquilo que nós somos e a nossa verdadeira essência, como tu estavas a dizer, mas porque é necessário desempenhar uma determinada função, ou é necessário desempenhar um determinado papel para que a coisa funcione, para que a nossa vida funcione, para que seja útil. E nós às vezes falamos de homens e de mulheres como grupos homogéneos, não é? Os homens são todos assim, as mulheres são todas assim, e às vezes é engraçado porque essa ideia do círculo de homens, não é? Também tem muito que se lhe diga, ou do círculo de mulheres. Eu estive num círculo de mulheres, por assim dizer, não é? Porque estava num curso de doula e aquilo era muito semelhante em muitos momentos a um círculo de mulheres, e eu estava lá, eu não me transformei em mulher enquanto lá estava. Aquilo não passou a ser uma coisa diferente porque eu lá estava. Continuou a ser uma roda de pessoas que estavam sentadas a partilhar coisas sobre a sua vida, coisas que achavam. Portanto, tem também a ver com uma questão de performance. Mas se nós pensarmos, mesmo na nossa infância, na nossa juventude, muitos rapazes têm uma determinada... Optar até é uma coisa um bocado forte de se dizer, mas desempenham os seus papéis de uma determinada forma também porque é mais seguro.
Porque às vezes é o mais seguro a fazer. E muitas vezes há rapazes que se calhar não conseguem desempenhar tão bem as suas... corresponder às expectativas do grupo que está à sua volta, enquanto ser masculino, enquanto o que é que significa isso, não é? de ser rapaz, e não correspondem tão bem a essas ideias, e levam por tabela, não é? E sofrem de bullying, não é? Na minha altura não se falava muito de bullying, mas sofrem de violência por parte dos pares, seja uma violência verbal, seja violência física mesmo, seja serem segregados, serem gozados, não é? E a maior parte dos rapazes com quem eu convivi que eram naturalmente mais sensíveis, não é? Porque nós temos pessoas que depois se posicionam, rapazes e raparigas, se quisermos pôr no espectro pensando naquilo que é tradicionalmente visto como feminino e masculino, portanto estamos só a falar em termos simbólicos, não em termos de ser homem, de ser mulher, de se assumir enquanto homem ou enquanto mulher, mas pensar em termos simbólicos, os papéis tradicionais de género, aquilo que nós consideramos feminino e masculino. Havia rapazes e raparigas, uns que posicionavam mais perto dos polos, outros que se posicionavam mais perto de todos dos polos, outros que se posicionavam ali mais a meio, e havia essa diversidade. Mas a tendência, socialmente, dos pais para os filhos, dos filhos para os seus colegas, é o de empurrar as pessoas para os polos. Portanto, se este rapaz está a ser mais sensível, vamos aqui empurrá-lo e vamos dizer que isso não é aceitável. Vamos gozar contigo, vamos bater-te, vamos pôr-te no lugar, não é? Porque esse não é o teu lugar. Porque provavelmente também temos... não é? Avós que disseram avós que disseram aos filhos, não é? Pais que disseram aos filhos que aquilo não era aceitável, esses filhos disseram aos seus filhos que isso não era aceitável, e isto é uma reprodução deste sistema de violência que condiciona as pessoas a serem de uma determinada maneira e a desempenharem esses papéis de uma determinada forma. Por isso às vezes pode parecer uma coisa simples, não é? Que é só, olha, vamos criar um círculo de homens, vamos fazer uma coisa assim, vamos proporcionar estas possibilidades. O Mário está aqui a fazer, estão a ver, é tão fácil, parece uma coisa tão simples, mas... acho que isto é uma coisa em construção. Eu tive se calhar... como é que eu ia dizer? Tive a sorte de ter conseguido, de uma forma positiva, ultrapassar estas coisas que também me foram acontecendo, não é? O facto de ser gozado, de me terem batido, me chamarem nomes na rua, etc. Enquanto ia construindo a minha personalidade. Porque ia pisando riscos, não é? Porque ia pisando certos riscos, ia pisando, porque também sempre fui muito palerminha, muito ingênuo, e então achava que não havia problema nenhum, e só depois das coisas acontecerem é que via que afinal aquilo não estava certo. Sei lá, já, quando era miúdo pintei o cabelo de azul, pintei o cabelo de branco, pintei o cabelo às riscas, com várias cores, pintava mesmo, de ir ao cabeleireiro e pintar... E eram coisas que não eram real. Eu agora olho para trás e vejo que aquilo era completamente doido, não é? Na altura ninguém pintava cabelos nenhuns, não havia youtubers. Mas os teus pais deixavam-te. Sim, sempre me deram... Acho que isso foi uma coisa que foi muito boa, sempre me deram muita liberdade para fazer, para experimentar e para fazer, não é? Eram coisas bastante inócuas, não estamos a falar de experimentar substâncias que pudessem ser nocivas, não é? Estamos a falar pode ser um bocadinho nocivo para o corpo cabeludo, porque implica descolorar o cabelo, aquilo não deve dar muita saúde ao corpo cabeludo, a verdade é essa. Mas eram coisas que eram relativamente inócuas e felizmente, por isso é que eu digo, foi uma questão também, é um privilégio, não é? Eu poder ter tido estas experiências e poder ter sentido não completamente, mas que era seguro eu fazer estas coisas, mas depois tinha as outras pessoas à minha volta a dizer que afinal não era assim tão seguro quanto isso, não é? Afinal chamavam-me nomes na rua quando eu tinha o cabelo azul e eu pensava assim, mas qual é o problema? Estúpido, não é? Claro, ingênuo, como é que eu ia achar que eu ia pintar o cabelo de azul nos anos 90 e ia estar tudo bem, não é? No final dos anos 90 ia estar tudo bem, não ia estar tudo bem, e antes disso punha o cabelo assim, cabelo um bocado comprido, com muito gel, com picos na cabeça, e na altura ninguém fazia isso também. Era assim uma coisa que eu achava engraçado e que se podia fazer. Ou seja, em casa, onde realmente interessava, sim, realmente eu tinha essa segurança, não é? de me sentir acolhido e de me sentir seguro a ser quem eu era. Mas à minha volta tinha muitos desses sinais, e às vezes sinais muito concretos, muito físicos, de que aquilo não estava certo. E se calhar eu pude... felizmente voltar sempre a sítios onde me sentia seguro, e outros rapazes não sentem isso e optam claro, ainda pondo muitos parentes nesta da opção, não é? Porque podemos falar muito sobre isto, de se é uma opção ou não é, mas que vão fazendo estas opções pequenas que vão empurrando e que vão definindo limites para aquilo que é aceitável um homem ou uma mulher fazerem.
Pronto, e isso acho que explica, parece uma volta muito grande, mas acho que explica muito porque é que, por exemplo, pode ser tão importante e fazer uma diferença tão grande pôr um rapaz a brincar com bonecas e pôr uma rapariga a brincar com carrinhos, ou nem sequer pensar o que é aquilo, se é um brinquedo de rapaz ou de rapariga, e pôr as crianças a brincar com brinquedos para socializarem também diferentes funções e diferentes papéis. Como é que tu tens 2 filhas meninas? Sim. Tu achas que alguma coisa seria diferente se tivesses filhos meninos? Sim, olha, eu acho que vieram em boa hora as duas filhas meninas, porque acho que apanharam-me também numa fase da minha vida em que foi mais fácil para mim ter filhas meninas do que filhos meninos. Ok. Acho que sim. Não, mais uma vez, eu não vou essencializar, não é porque a criança seja diferente, não é isso que eu estou a dizer, porque e é importante fazer esta ressalva, porque há pessoas que acham isto, não é? Porque, meninas, como é que eu vou fazer porque não sei o quê? Porque é mais difícil limpar os genitais, ou porque vai ser mais chato quando começar a fazer não sei o quê, whatever. Como se a criança, os genitais definem toda a pessoa, não é? Não é por aí, mas é pela maneira como eu próprio, não é? Poderei depois querer desconstruir certas coisas. E, por exemplo, é completamente ok, e não é preciso assim grande coragem, grande ousadia para pôr uma criança, uma menina, a jogar a bola, a brincar com carrinhos. É uma coisa relativamente inócua. Aliás, quando éramos miúdos e miúdas, ser Maria Rapaz até era uma coisa relativamente engraçada, não é? Tipo, então Maria Rapaz, gosta de subir às árvores, é assim, corajosa. não é corajosa, é rija esta miúda. E se fosse uma princesinha, era mais tipo princesinha, e pronto, as duas coisas estavam bem. No caso do rapaz não era bem assim. Se na idade adulta as mulheres estão muito mais sujeitas a este tipo de violência, não é? De sofrerem violência só pelo simples facto de serem mulheres, eu acho que na juventude e na infância os rapazes têm isto muito mais presente, né? Que há linhas muito mais definidas para os rapazes, e portanto dar um brinquedo de rapariga, uma boneca a um rapaz, não é tão fácil assim, e é preciso se calhar alguma estrutura da parte dos cuidadores e das cuidadoras para fazerem isso, para darem esse passo. E por isso é que eu digo, eu não sei se quando a minha primeira filha nasceu, a Clarice, se eu teria já essa estrutura tão montada para dizer assim, não, é um rapaz e eu vou-lhe dar bonecas e eu vou-lhe fazer isto. Não sei, se calhar ia ceder a algumas coisas. Agora já sinto de uma forma diferente, já sinto que faço e que acontece e já me sinto mais confortável para assumir essas coisas. Mas sim, acho que teria sido diferente. Tão bom. Elas sabiam disso também. Acho que sim. Vamos primeiro nós, meninas. Yeah. Mas vocês pensam ter mais filhos? Pensamos, sim. Queríamos muito. Meninos, já podem vir. Bom, a tromba já está para cima. Exato. Vamos ver o que é que acontece. Tão bom. Tens Pois eu alguma conto. questão mais? Eu gostava de te pedir que desse assim umas 2, 3 dicas para quem nos está a ouvir. Como criar filhos gentis. Independentemente de ser menino, menina, e Crianças obviamente gentis. crianças gentis. Porque eu acho que nós temos que nos tornar adultos com muita estrutura, com muita segurança, com um grande sentido de liberdade. E com muita sensibilidade também. E com muita sensibilidade. E aceitar essa sensibilidade para depois poder trazer essa gentileza e a mesma liberdade que os teus pais te trouxeram. Que é muito bonito. Quando tu verbalizaste isso, eu só senti liberdade, não é? Um grande lugar de segurança e de liberdade para te permitir ser quem tu és. Sim. Portanto, o que é que tu dirias às pessoas que te estão a ouvir? De facto, quais é que se calhar são assim as grandes dicas para criar crianças gentis? Sim, acho que o principal é sermos nós também gentis. É assim o mais importante, não é? Porque nós podemos tentar muito que as crianças sejam gentis, não é? Dizendo-lhes e fazendo outras coisas, mas acho que é principalmente sermos nós gentis e eles verem e elas verem que nós somos gentis connosco e que somos gentis com elas e com eles. Isto não significa ser perfeito, não é? Não significa não gritar, não significa não cometer erros, mas significa que se isso acontecer, termos a capacidade de voltarmos atrás e dizermos, olha, desculpa, fiz uma coisa que não estava certa. Ainda hoje de manhã aconteceu isso. Portanto, hoje de manhã não fui nada gentil com a minha filha e no final peguei nela, não... disse-lhe assim, com uma cara assim muito, muito triste, a dizer, olha, não estava nada certo aquilo que tu fizeste, porque nós estávamos a falar contigo e tu não nos respondeste, e eu passei-me da cabeça, filha, e ela subiu para o meu colo, abraçou-me, e eu disse, olha filha, também o que eu fiz também não está certo, eu não devia ter gritado contigo, não devia ter pegado em ti, ter-te arrastado cá para cima, não devia ter feito isso, desculpa.
eu vou tentar ser melhor para a próxima vez. E ela disse, eu também vou tentar ser melhor. Pronto, quer dizer, parece que é simples, não é? Parece que... Mas é isto, pedir desculpa, dizer que não está certo. Não, vamos assumir também que o erro faz parte desta aprendizagem, que fazer mal as coisas faz parte, e principalmente com os pais há muito esta ideia, porque as mães estão anos-luz de nós, homens, da maior parte de nós homens, não quero essencializar mais uma vez, mas a maior parte das mulheres estão a anos-luz de nós, em termos do que é cuidar, do que é educar, do que é trocar uma fralda. E a verdade é que, mesmo dentro de uma família, muitas vezes não há esta capacidade de aceitar que uma pessoa vai fazer mal, não é? Vai pôr o body, se calhar, dentro da fralda, uma vez ou outra. Sério, isso aconteceu-te? Não, a mim não, por acaso. Mas, quando a minha filha nasceu, por exemplo, eu não vos disse também esta parte... porque eu antes de ser sociólogo era enfermeiro e trabalhei durante 7 anos num serviço de obstetrícia e neonatologia, portanto lidava muito com bebés e muito com bebés pequenos, e quando a minha filha nasceu eu pus-lhe uma fralda ao contrário, portanto pus a parte da frente para a parte de trás e a parte de trás para a parte da frente, e para além disso ela nasceu tipo às 11h40 da manhã e teve com a mesma fralda até às 9 da noite, porque eu não me lembrei de mudar a fralda e tipo estava a achar que não era preciso. Quer dizer, eu trabalhei durante 7 anos com crianças, não é? Portanto, tinha muita experiência, tinha muito mais experiência do que a minha companheira em termos do que é lidar com bebés, mudar fraldas, etc. Portanto, vamos aceitar também que para as pessoas aprenderem, homens ou mulheres, mas principalmente homens nesta questão, é preciso fazerem porcaria, é preciso fazerem mal, é preciso não saberem fazer, é preciso cometerem erros, é preciso ficarem sozinhos a fazer mal. Não é? E depois a outra pessoa chegar a casa e ver que fizeste tudo mal, não fizeste nada daquilo que eu tinha dito, eu preparei-te as fraldas desta maneira e tu não sei o quê, eu pus-te a roupa e tu fizeste uma coisa completamente ao contrário. E qual é o problema? A criança está sem um braço, a criança teve a comer cocó? Não, então vamos deixar as duas pessoas que fazem diferente, de certeza, mas fazerem diferente, e cometerem erros e aprenderem com esses erros. Porque só estar a aprender com o exemplo de outra pessoa provavelmente não vai resultar. E vão sempre sentir que não são capazes, não é? Porque estão a fazer consoante o exemplo da outra pessoa e não segundo aquilo que estão a saber fazer. Mas pronto, voltando à ideia da gentileza, acho que é também isto, não é? De sermos gentis connosco próprios e aceitarmos que o erro, quando fazemos mal as coisas, não é porque nós somos maus pais, não é porque não somos como aquele que está lá no Instagram ou no YouTube ou não sei o quê, que dá aqueles conceitos espetaculares e que fala de parentalidade positiva e eu falhei, realmente não consigo, a parentalidade positiva não é para mim. Não, a parentalidade positiva também é esta coisa de fazer porcaria e assumir isso e ensinar às nossas crianças que ser gentil... Começamos por ser gentil connosco, e ser gentil implica aceitar que nós não somos perfeitos e que é possível errarmos e depois pedimos desculpa e tentamos consertar dentro daquilo que é possível consertar. Obrigada. Eu espero que vocês estejam tão rendidos quanto nós. Vocês são muito fofinhos. Obrigada, Mário. Obrigado mesmo. também. Muito obrigada. Obrigado. É sempre bem-vindo. Obrigada. Continuação de uma boa semana e até domingo. Até domingo.